Atos 14. No capítulo de hoje, Paulo e Barnabé continuam a viagem, a segunda parte da viagem deles, e eles vão para Icônio. E como de costume, eles vão na sinagoga e começam a pregar, e grande multidão, tanto gregos quanto judeus, se converteram, Começaram ali a engrandecer o nome, aceitar a pregação e tal, mas como de costume, sempre tem aqueles que vão contra. Ou seja, alguns judeus que haviam recusado a crer naquele que Paulo estava dizendo, a crer em Cristo, começaram a instigar a multidão, algumas pessoas a irem contra eles. Ou seja, a cidade ficou dividida. Então, gente, o que aconteceu? Mais perseguição, Então aí eles foram perseguidos e aí eles mudaram de cidade. E aí eles foram para Listra. E Listra tinha um paralítico que Paulo olhou, e viu que ele cria, ele tinha fé o suficiente para ser curado. E imediatamente ele falou: levanta. O homem deu um pulo, gente, que essa multidão, esse povo que estava em volta, começou a adorar Paulo e Barnabé, começaram a querer oferecer sacrifício para eles, colocaram já nome de deuses nele, Um chamou de Zeus, outro de Hermes, e aí virou aquela bagunça. E aí é o ponto mais interessante. Paulo e Barnabé começaram a ir contra essas pessoas, Começaram a dizer que eles não são ninguém, que quem fez aquilo foi Cristo, foi Deus, o Espírito que estava sobre eles. E como eles não iam aceitar o sacrifício, como eles não podiam fazer sacrifício para eles, ou seja, a multidão não gostou do que eles falou, não gostou deles irem contra ali a cultura, ou seja lá o que for, e começaram a apedrejar. Tal ponto, gente, que achou que Paulo estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. E aí Paulo levantou, voltou para a cidade e logo em seguida ele partiu para outro lado, E aí ele começou a pregar e isso não desanimou ele continuou a pregar, se fortalecendo, Tanto é que ele fala para alguns discípulos, Ele fala assim: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Ou seja, Paulo estava consciente daquilo que ele estava fazendo, mas nada do que ele estava passando, nada do que ele sofria impedia ele de continuar fazendo a obra. Mas aqui, gente, tem dois pontos interessantes. O primeiro é como, gente, eles não procuravam glórias para si. Eles procuravam a engrandecer o nome de Deus. E muitas vezes, hoje em dia, a gente não vê tanto isso, Vê só pessoas buscando glórias para si, pessoas querendo mais seguidores, pessoas querendo mais pessoas ali na igreja, ao invés de procurarem realmente levar a palavra de Deus, levar a verdadeira palavra de Deus. Porque aqui as pessoas estavam tratando ele como Deus, Já estava dando nome, querendo oferecer sacrifício. Se eles não tivessem firmado na palavra, se eles não tivessem com o poder do Espírito Santo sobre eles, muitas vezes eles podiam cair aqui, achar que estava se engrandecendo, porque, gente, o ser humano ele tem esse péssimo costume, mas essa debilidade de querer tudo para si. Quando alguém engrandece, quando alguém elogia, isso faz bem para nós. Então, aqui eles foram contra tudo, contra a natureza, contra os usos e costumes dele, ao ponto do povo ficar revoltado com eles. Mas nada disso impediu eles de continuar prosseguindo. E é esse outro ponto que a gente precisa também buscar. Nada nem ninguém pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes é cansativo, muitas vezes você tá ali tentando ajudar a pessoa, ela não quer, ela debate, ela te trai, ela te machuca, mas nada disso pode trazer para você um desânimo, A gente tem que continuar, independente do que acontece, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas acham de você, nós nunca podemos desistir do nosso propósito. Se a gente fosse desistir a cada vez que as pessoas tratam mal a gente, se a gente fosse desistir a cada vez que as pessoas falam mal da gente pelas nossas costas, a gente teria desistido desde o começo. Paulo deixa bem claro aqui, gente, que é necessário que a gente passe por tribulação, porque só assim vai provar quão firme é a nossa fé, só assim vai provar o quão a gente está disposto realmente a fazer a vontade de Deus. Não vamos deixar que nada, nem ninguém, nem pessoas, não deixe que o diabo use pessoas, circunstâncias para nos afastar de Deus, mas que essa circunstância nos aproxima, como aproximou Paulo e Barnabé, que eles continuaram, ele pregou, ele foi espancado e voltou para a cidade. Então a gente precisa ter esse foco, esse objetivo, esse amor, esse anseio em levar a palavra de Deus às outras pessoas. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!